A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Oi, tudo bem? A partir de agora você acompanha a série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação. Eu sou Lorival da Cruz Galvão Júnior. Faço pesquisa de pós-doutorado no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, CJE-ECA-USP, com supervisão do professor doutor Luciano Vitor Barros Maluli. Minha principal referência é Gisela Svetlana Trivano. Já ouviu falar dela? A professora Gisela é uma das pioneiras no estudo do rádio e do radiojornalismo no Brasil, e seus textos são conhecidos e usados nos cursos de comunicação de todo o país. A docente e pesquisadora dedicou a vida à Universidade de São Paulo, onde graduou-se em Ciências Sociais e Jornalismo, tornou-se mestre e também doutor em Ciências da Comunicação. A primeira a defender uma tese sobre o radiojornalismo no Brasil, fato histórico ocorrido há 30 anos, mesmo tempo dedicado por ela à docência e à pesquisa no Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP. Difícil encontrar ainda hoje no Brasil um plano de ensino de radiojornalismo ou de mídia sonora que não adote o livro A Informação no Rádio, os grupos de poder e a determinação dos conteúdos, de autoria da professora Gisela e lançado em 1985 pela Sumos Editorial. Apesar de impresso há 35 anos, o livro está na 5ª edição, ainda disponível, sendo uma referência essencial para quem ensina, estuda ou é apaixonado pelo rádio. Mas a contribuição de Gisela Svetlana Trivano à formação acadêmica supera essa obra fascinante. A professora e pesquisadora do CJE-ECA-USP publicou centenas de artigos, participou de dezenas de bancas de graduação e de pós-graduação e orientou inúmeros trabalhos de conclusão de curso, mestrado e doutorado. O falecimento precoce da docente em 2003, quando estava no auge dos 55 anos de idade, interrompeu uma carreira produtiva e intensa. É por isso que, em minha pesquisa de pós-doutorado, analiso a trajetória acadêmica de Gisela Svetlana Trivano. Busco, a partir da recuperação da obra e da trajetória da docente, elaborar um compêndio que chamo de modelo giselista para o jornalismo e o rádio. Um esclarecimento. Adoto o neologismo giselista como um termo afetivo, que identifica pessoas que admiram a vida e a obra da professora Gisela. Este também é o motivo de chamar esta série de Vozes Giselistas, por ela ser feita pelo depoimento de pessoas que conviveram com a professora Gisela, ou seja, colegas de docência, alunos e orientandos, entre outros. Como procedimento metodológico para a realização das entrevistas, adotei os fundamentos da história oral, preconizados por José Carlos Sebe Momei, professor aposentado do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Convido você, a partir de agora, a acompanhar Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação. Programa Universidade 93,7. Este 10º programa da série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação, traz a segunda parte do depoimento de Lígia Maria Trigo de Souza, jornalista da Universidade de São Paulo, que durante o mestrado foi orientada pela professora Gisela. No episódio anterior, Lígia falou do período em que foi aluna de radiojornalismo e orientanda de mestrado e explicou ainda como foi o início da amizade com a docente ecana. Outro assunto foi o apoio dado pela ex-orientadora à carreira profissional de Lígia na Rádio USP, que ingressou como estagiária e chegou até a direção da emissora. Lígia ainda tratou dos projetos desenvolvidos na Rádio USP por Gisela Svetlana Trivano, como o programa Cantores Bons de Bico, que nasceu de uma disciplina ministrada pela professora Gisela aos alunos do Núcleo José Reis de Divulgação Científica da ECA-USP. Ainda sobre o rádio, Lígia recordou projetos como o Clipe Mulher, fruto de uma parceria entre as professoras Gisela e Dulcília Buitoni. Outro tema foi um programa envolvendo alunos da graduação sobre o RPG, jogo em que as pessoas interpretam personagens e criam narrativas que giram em torno de um enredo. A dissertação de mestrado Rádios@Internet, o desafio do áudio na rede, apresentada por Lígia em 2002, também foi um dos assuntos abordados no episódio anterior e que a seguir será retomado.
Agora, Lígia fala sobre as recordações da dissertação de mestrado, orientada pela professora Gisela, e do encaminhamento de novas pesquisas no doutorado e no pós-doutorado, que foram acompanhadas pela professora Elizabeth Saad. Ela também revela a intenção da professora Gisela em rever as características do rádio que se tornaram célebres no livro A Informação no Rádio. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora em mais uma voz giselista, a da ex-aluna na graduação e ex-orientanda de mestrado na ECA USP, Lígia Maria Trigo de Souza. Programa Universidade 93,7. Eu acho que sim. Não saberia te dizer de que forma estava sendo feita essa revisão, mas ela me disse pelo menos umas 4 vezes, pouco antes do mestrado, até o final do mestrado, que ela gostaria de reescrever a informação no rádio, que ela achava que já tinha passado da hora de ter uma revisão. Então, me parece muito claro que sim, ela estava revendo, era natural que ela quisesse a revisão. Como que seria essa atualização da informação no rádio? Ela já estava revelando alguma coisa sobre a ideia dela? E sobre os descaminhos, ela falava também alguma coisa? Então, descaminhos ela nunca falou comigo. Se ela pretendia, para mim, esse assunto não veio à tona. Se veio, também deve ter passado e não ficou na memória. A informação no rádio, eu me lembro de antes do mestrado, num café que nós estávamos tomando, que ela disse que, enfim, precisava encontrar tempo para fazer uma releitura e uma nova edição do livro. Então, eu não acredito que ela pretendesse reescrever tudo, mas ela tinha como objetivo fazer uma revisão e alterações no livro, no sentido, inclusive, de incluir mais coisas, que ela achava que não tinham sido incluídas naquela época em função do momento mesmo, né? E que, à medida que esse trabalho de pesquisa avançou, ela já tinha elementos. Quais exatamente, eu não saberia te dizer. Como são memórias de conversas, né? Não foi uma entrevista, não foi um paper feito juntas, foi simplesmente uma conversa de café. Ela pode até ter comentado, mas eu não registrei. Mas eu me lembro, assim, que, de fato, não foi uma única conversa. Porque eu sempre dizia para ela, Gisela, faça mesmo, super legal e tal, né? Assim, é um trabalho fundante mesmo e utilizado até hoje nos cursos de jornalismo, é atemporal nesse sentido, mas como comunicação, e a pesquisa em comunicação também é muito dinâmica, você já tem mais coisas para acrescentar aí. Sobre o embasamento teórico na tua dissertação, né? A obra da professora Gisela foi fundamental para isso? Ela usava outras referências também? Eu acho que o trabalho dela, a informação no rádio, claro, é uma base teórica de qualquer pesquisador de rádio, mas eu acho que a influência maior dela foi como orientadora mesmo, no sentido de cobrar um rigor teórico na utilização de fontes e também na indicação de fontes, porque, como eu te disse, ela também estava enveredando por uma área de tecnologias digitais, né? E ela estava lendo bastante, então havia toda uma condução para uma leitura, desde a orientação das disciplinas a fazer, né? Por exemplo, eu fui fazer a disciplina da Beth, que depois se torna minha orientadora do doutorado, e que talvez seja das pessoas que mais tem base teórica nesse campo e mais te oferece possibilidades de pesquisa nesse campo das tecnologias de informação e comunicação, tecnologias digitais, é claro, e já foi uma orientação da Gisela para eu fazer essa aula. E ela, ao mesmo tempo, além de retomar autores que tinham mais essa pegada, né, ela também estava aí abrindo esse referencial teórico para os autores que estavam se dedicando a isso naquela época, né? Não vou conseguir lembrar de todo mundo, porque foi uma época muito efervescente nisso, né? Mas se a gente pensar assim nos extremos, né? Pierre Lévy de um lado,
lado, o polvilhou do outro. Com essa análise de que impacto essas novas tecnologias, que hoje já não são novas, mas na época eram. Então, eu acho que a principal influência dela, teoricamente, foi nesse escolher o que ler, de que forma ler e para onde conduzir a união disso. Isso teoricamente. No aspecto da construção de pesquisa, esse rigor que ela tinha, no melhor sentido da palavra, né, fazia com que a metodologia tivesse que ser muito bem determinada. Então, ela teve um acompanhamento direto em cada decisão que eu tomei para realizar a pesquisa de campo. E tudo tinha que fazer sentido dentro da metodologia. A exclusão de certas, a inclusão de outros, por que assim e não assado. E isso era muito dela em relação, acho que a todos os trabalhos que ela orientava. Ela realmente tinha um raciocínio muito metodológico em termos de pesquisa de comunicação. Eu acho que esse mérito é praticamente dela, assim, da pesquisa ter sido muito bem construída, no sentido do que avaliar, de que forma avaliar, qual período de avaliar, quais as vertentes que iam alterar essa análise, esse levantamento. A própria opção de ser um levantamento seguido de estudos de caso foi muito direcionada por ela para ser assim. Assim, há muito tempo eu não releio a minha dissertação, mas eu acho que se eu reler, eu vou achar o dedo dela assim em cada uma das páginas, né? A Gisela tinha uma coisa como orientadora que é muito rara, né? Eu não conheço nenhum orientador que faça e nem acho que é a tarefa de orientador. Ela era revisora de texto ainda. Ela era capaz de te devolver seu texto com marcação de revisão, sabe assim? De tudo. Ortografia, digitação, formatação de citações. Isso era muito dela. E não era diferente do que era quando eu entregava um roteiro impresso na graduação. Programa Universidade 93,7. A parceria no campo da pesquisa entre Lígia Trigo de Souza e Gisela Svetlano Trivano tinha como alicerce o envolvimento de ambas com o rádio. As orientações do mestrado, marcadas pelo rigor teórico e científico, também revelaram o cuidado da professora Gisela com o aprimoramento contínuo do texto acadêmico. O fato é tão evidente que, logo após apresentar a dissertação, Lígia pensou na possibilidade de iniciar o doutoramento e a opção pela professora Gisela como orientadora seria, então, natural. Porém, a escolha da então mestre por novos caminhos no campo da pesquisa e os problemas de saúde da docente Ecana, acentuados à época, impediram o encaminhamento de um novo trabalho entre as duas amigas. Apesar disso, a parceria não parou, pois era fruto de uma história que nasceu no período em que Lígia cursava a graduação e as aulas de radiojornalismo da professora Gisela. A ex-diretora da Rádio USP relembra que, na época, a docente Ecana chegou a contratá-la para fazer a transcrição das entrevistas que a professora Gisela havia feito para a tese Os Descaminhos do Radiojornalismo. Lígia Trigo de Souza recorda esse momento, bem como o período de transição entre o mestrado e o doutorado. Então, eu acho que ela tem uma fase, que ela tem um problema de saúde porque eu lembro que ela me pediu para adiar a defesa, né, para ela ter um tempo maior para a leitura, e eu acabei adiando. A gente pediu prorrogação por 6 meses, embora já estivesse pronto para ela ter esse tempo de leitura, mas eu não me lembro exatamente se foi algo mais grave ou se foi um acúmulo de coisas, mas eu lembro que tinha alguma coisa com saúde. Na defesa não, na defesa ela estava bem, então é possível até que tenham sido 2 problemas de saúde separados, né. Eu não cheguei a falar sobre doutorado. Eu acho que quando eu apresentei, ela me corrigiria. As coisas que ela não admitia, que você chamasse rádio de veículo, e aí ela já te dava o exemplo clássico,
pense no sistema de transportes, né? Então, são meios de transporte, meio terrestre, meio ferroviário, meio aéreo. Então, rádio é um meio de comunicação, não é um veículo. Mas, no meio rodoviário, você vai ter o carro, e aí, então, a Jovem Pan é um veículo, assim como o seu Fusca. E essa era uma das coisas que ela pegava sempre. E a outra era essa história de defender dissertação, que ela odiava. Apresentar dissertação, não defender. Defender, você defende uma tese só. A outra, conclusões em dissertação. Considerações finais. Você não está aqui para concluir ainda, você pode colocar uma conclusão que vai ser um bônus da sua dissertação, mas a conclusão só na tese. Então, quando eu falo de rigor, era inclusive nessas questões, né, que a gente vê muito pouco. E, bom, quando eu apresentei, então, ela estava bem. Eu não estava pensando especificamente no doutorado. Acho que até o processo de leitura, de abertura mesmo para outros temas, já me indicava que eu ia acabar me interessando por outra coisa. Eu acho que eu tive, ao final da dissertação, uma sensação de que eu já tinha concluído o que eu queria concluir quando eu iniciei, quando eu tive o interesse em fazer essa pesquisa. Então, nós não chegamos a falar no doutorado. Ao mesmo tempo, eu acho que, para mim, já havia uma necessidade de conhecer outros estilos de orientação. Então, quando eu me inscrevo para o doutorado, eu já me inscrevo com a Beth Saad, e não mais com a Gisela, que depois vem a ser também minha orientadora, minha supervisora do pós-doutoramento. E as duas eram do mesmo grupo, né? Na época, a pós-graduação era fragmentada em grupos e tal, e dentro do CJE, tanto a Gisela quanto a Beth faziam parte do mesmo grupo. E eu continuo com o meu contato com a Gisela, normal, pós apresentação da dissertação, e em algum momento, eu acho que... Eu estou tentando forçar a memória, mas eu acho que eu fico sabendo da internação dela por uma ex-funcionária do departamento de jornalismo, a quem ela pede para me avisar. Eu tenho uma memória de que ela passou algum período doente antes da internação, mas não me lembro como isso chegou até mim. Tipo, ela não estava bem, ela estava em alguma licença médica, esse tipo de coisa, e aí já vem a fase da internação. A senhora disse que chegou a ser contratada por ela para transcrever os trabalhos. Isso foi para a tese de doutorado. Como é que foi isso, professora? Então, era isso. Acho que essas proximidades que a vida dão para a gente, ela precisava terminar. Você imagine o que era aquela época, a gente usava a máquina de escrever. Eu sempre disse isso para ela, eu não sei como é que você conseguiu fazer mestrado e doutorado na sua vida numa máquina de escrever. Então, eu não consigo imaginar que alguém consiga fazer isso. Já imaginou Serra? Como é que você calculava a nota de rodapé para ficar na mesma página, gente? Como é que a gente sobreviveu antes do Word, né? Assim, vamos falar a verdade, né? E aí ela tinha algumas entrevistas que ela precisava de transcrição e ela não estava com tempo. Então, ela me pediu para fazer como um trabalho, como um freela. Eu levava as gravações dela, catava a minha maquininha de escrever e transcrevia. Agora, você vai me perguntar quais eram as entrevistas. Eu teria que pegar a tese, procurar as transcrições e falar, ups, essa fui eu que transcrevi, entendeu? Mas foi isso, foi um trabalho, e nesse tempo de aproximação, porque eu era aluna dela, e acho que é isso, eu tinha um interesse para o rádio, e a gente teve uma aproximação mais pessoal. Assim, imagina quem é que hoje... Bom, acho que até que para transcrever ainda dê para terceirizar o trabalho, né? Mas tinha também para datilografar, né? Aí já não era meu grande talento. Mas eu imagino que para fazer uma tese e tudo, algumas pessoas tenham contratado alguém para datilografar, porque deviam ficar malucas, né? Programa Universidade 93,7.
Lígia Trigo de Souza considera Gisela Svetlana Trivano uma precursora nos estudos relacionados ao rádio no Brasil. Uma pesquisadora que, segundo ela, revelou abrangência de interesses sem, contudo, nunca abandonar o rádio. Exemplo disso foi a elaboração da tese de doutorado Os Descaminhos do Radiojornalismo, que completou 30 anos de defesa no dia 6 de junho de 2020. Lígia Trigo enfatiza que esse vigoroso trabalho de pesquisa tornou-se ainda mais desbravador por ser o primeiro a ser realizado no país com a atenção total dedicada ao radiojornalismo, seja no âmbito da teoria das salas de aula, seja no contexto da prática das redações radiofônicas. Essa ponderação também está presente no artigo Gisela Trivano e os estudos do rádio no Brasil, elaborada por Lígia Trigo de Souza e Ricardo Pirucci. O estudo, publicado em 2008 no livro Teorias do Rádio, Textos e Contextos, volume 2, revela o percurso profissional e acadêmico da professora Gisela, bem como destaca personalidades importantes à formação intelectual da docente ecana. Dentre os teóricos que contribuíram neste processo está o orientador da tese de doutorado da professora Gisela, Ciro Marcondes Filho, e o professor de radiojornalismo da docente ecana na década de 1970, Walter Sampaio. Lígia destaca a influência destes dois mestres e recorda os últimos momentos que compartilhou com Gisela Svetlana Trivano. Ela destaca, inclusive, o último encontro que teve com Gisela, na companhia do professor José Luiz Proença, do CJE ECA USP. Mas acho que o Walter Sampaio dá para a gente pensar assim como um pai da Gisela, sabe? Nesse sentido do desenvolvimento dela e tudo. Você pode ver que, principalmente nos textos iniciais, as referências dela são o Walter Sampaio. Não tenho a menor... Eu não conhecia o Walter Sampaio pessoalmente, mas ela trazia isso nas aulas, etc, etc. Com o Ciro, já com uma relação de idade mais próxima, etc., aí é um outro tipo de relação. De colegas de departamento, mas, bom, a Gisela era alemã, né? O Ciro vai fazer seu desenvolvimento intelectual na Alemanha. Então, e ao mesmo tempo, o Ciro é o orientador dela. Então, eles tinham proximidade, inclusive, de sala, né? Eles eram próximos. Então, eu acho que são duas relações importantes, talvez com o mesmo peso, mas de maneiras muito diferentes, né? E a Gisela realmente admirava muito os dois. Era só elogios para ambos os lados. Ela participava bastante, né? Intercom, inclusive, né? Que lembranças que você tem dela participando, militando, apresentando pesquisa, ou sendo referência também para esses pesquisadores? O que você pode falar sobre a professora Gisela nesse âmbito? Então, eu acho que essa é a parte que eu posso falar menos, porque eu sempre fui uma pessoa de não ir muito em eventos. Mas a pesquisa dela, de uma certa maneira, está aí, né? Presente no estudo de outros, né? Eu acho que assim, a gente tem que pensar que, primeiro, ela foi precursora, né? Vamos falar aí do primeiro doutorado em rádio, de que se tem conhecimento. Segundo, porque ela formou gerações e gerações. Imagino que você já tem os números aí de quantos mestres e quantos doutores ela colocou no mercado. Terceiro, porque embora ela tivesse uma abrangência de interesses, ela nunca se distanciou do rádio. Você não vai encontrar, acho, um trabalho que ela procurasse publicar e tal, que não fosse relacionado de alguma forma à temática rádio. Então, são décadas de uma vivência e de uma produção de uma área que não era, vamos dizer, muito profícua, né, em produções acadêmicas. A partir dela, não. A partir dela, você tem vários grandes nomes, né, que também vão formar outros nomes, e você tem toda uma trajetória acadêmica para o rádio em várias universidades, produções muito relevantes, inclusive, mas que começam ali, de fato, né? Na hora que a gente diz começa ali, a gente está falando de novo do Walter Sampaio e do Ciro, porque cada um, na sua função e no seu peso, foram que colocaram esse primeiro doutorado aí no ar. Como era ser amiga da professora Gisela? A Gisela era muito reservada em relação à vida pessoal dela, mas não era uma pessoa reservada de afetos, era uma pessoa muito afetuosa, na verdade.
Então, ela era muito bem-humorada, ela não era reservada nesse sentido de não ser uma pessoa comunicativa. Ela era reservada em relação à vida pessoal dela, que é um tipo de reserva muito, né, assim, individual. Mas ela era muito afetuosa, ela era muito engraçada. Qual que é a memória mais marcante que você guarda da professora Gisela? Difícil escolher a mais marcante. Então, acaba ficando as últimas, né? A última visita que eu fiz a ela no hospital, antes da cirurgia, em que ela falava que queria retomar algumas pesquisas. Entre elas, a gente reelaborar a questão dos rádios na internet a partir da definição mais precisa do que a gente consideraria rádio. Essa lembrança dela, da minha irmã, que não estaria com ela no dia seguinte. A minha irmã era enfermeira no Hospital Universitário no Centro Cirúrgico do HU. E a minha irmã me diz, conheci uma professora sua hoje. Ela estava um pouco nervosa antes de passar pela cirurgia e eu vi que ela era da ECA e falei, minha irmã estudou na ECA. Ah, quem é a sua irmã? É a Lígia Drigo. Então, minha irmã a acompanhou. E quando ela internou, na segunda vez, num dos dias que eu fui visitá-la, já nesse período final, ela disse para mim assim, puxa, cadê meu anjinho? Que era minha irmã. A minha irmã já nem trabalhava em hospital, trabalhava em indústria farmacêutica, mas eu lembro direitinho dela dizendo, eu não vou ter meu anjinho aqui, porque ela me dizia, depois que ela saiu do hospital, que a Eda tinha sido um anjo com ela no centro cirúrgico, que a tinha acalmado muito, brincando e tal. E essa história mesmo que eu te contei da minha irmã é a comprovação disso. Alguém que se lembra da enfermeira que ficou perto dela e se refere a essa enfermeira como o anjinho. Cadê o meu anjinho? Mostra um afeto muito grande. E algumas piadas que ela fez em relação a uma miniatura que eu e o Proença compramos para ela. Fomos até o hospital e ela estava descansando, então nós deixamos com um bilhetinho e a gente tinha pego um papel na loja, alguma coisa, e eu escrevi um bilhete longo e aí sobrou para ele só um pedacinho e ela resolveu brincar com o fato de que o bilhete tinha sido reduzido porque era uma miniatura. Acho que essa foi a última piada que eu ouvi dela e eu até falei, Gica, desculpa, fui eu que ocupei o papel, coitado do Proença, mal teve 3 linhas ali para colocar um bilhetinho para você. Programa Universidade 93,7. Você acaba de acompanhar o 10º episódio da série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação, com depoimento de Lígia Maria Trigo de Souza, que foi aluna na graduação e orientanda de mestrado da professora Gisela. No próximo programa, você acompanha o depoimento de Ricardo Gândara Credi, que foi aluno da professora Gisela no núcleo José Reis de divulgação científica da Escola de Comunicações e Artes da USP no início deste século. Ele falará sobre um dos mais belos trabalhos supervisionados pela professora Gisela Svetlana Trivano, o programa Cantores Bons de Bico, que promoveu a divulgação da ciência pela Rádio USP entre 2003 e 2004. O próximo episódio de Vozes Giselistas trará detalhes dessa também pioneira série radiofônica, que unia o canto das aves brasileiras às músicas do cancioneiro popular, tendo como retoque final um texto rico, informativo e acessível a todas as audiências. Ricardo Gândara Credi falará sobre o surgimento do programa, das orientações da professora Gisela, da repercussão junto ao público e do legado de Cantores Bons de Bico à divulgação científica e ao rádio. Por isso, não perca! Eu sou Galvão Júnior e esta é a série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação. Este programa teve locução, redação e produção de Lourival da Cruz Galvão Júnior, pós-doutorando no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, CJE-ECA-USP, com supervisão do professor doutor Luciano Vitor Barros Maluli. Edição de som de Gerson Mário de Abreu Farias, realizada no Laboratório de Radiojornalismo do Departamento de Comunicação Social da Universidade de Taubaté, Unital. Referências usadas neste programa:
Bom Mei, José Carlos Sebe, Manual de História Oral, São Paulo, Edições Loyola, 1996. Perucci, Ricardo. Trigo de Souza, Lígia Maria. Gisela Otrivano e o Estudo do Rádio no Brasil, em Medit, Eduardo, Zucoloto, Valci, organizadores. Teoria do Rádio, Textos e Contextos, volume 2, Florianópolis, Insular, 2008. Trilha musical Best of Bach, Classical Guitar Compilation, Sicas Guitar. Acesso www.sicasguitars.com. Confira este e outros episódios da série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisele Svetlana Otrivano ao radiojornalismo e à comunicação na internet. Acesse usp.br/CJE Radiojornalismo. Repetindo, usp.br/CJE/Radiojornalismo. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.